no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 14 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. MPF pede reanálise de acordo entre Embraer e Boeing. Papa recebe Lula no Vaticano. Nestor Foster é aprovado para a Embaixada dos Estados Unidos. Dutra terá marginais entre Caçapava e Jacareí. Prefeitura de São José dos Campos abre nova licitação do VLP da linha verde. Taubaté tem primeira morte por dengue em 2020. E porque hoje é sexta-feira, tem foto da semana com Lucas Lacais Ruiz e agenda do final de semana com Gabi Barreto. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia, de volta ao vivo com Abre Aspas desta sexta-feira, que parece que o sol resolveu dar novamente as caras. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Bom dia, Tarcísio. E o comentarista convidado, o advogado doutor Tarcísio Soares. Bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia a todos. Eu vou fazer um convite muito especial a você que nos acompanha ao vivo aqui no terceiro bloco do Abre Aspas de hoje. Nós vamos ter uma entrevista muito interessante. Já em nossos estúdios, Juliano Baroni, diretor artístico do Núcleo Educato, lá de São Francisco Xavier. Tá? Aí já desde janeiro a gente tem aí a Mostra Colibri trazendo uma série de eventos culturais e a gente vai conversar com ele exatamente sobre isso. São Francisco sempre uma ótima opção para todo mundo aqui no Vale do Paraíba, então você vai ficar sabendo mais sobre isso e, claro, convidamos você a participar ao vivo dessa entrevista. Vamos às notícias. O Ministério Público Federal apresentou recurso para que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, analise novamente a operação de joint venture entre Embraer e Boeing, que havia sido aprovada sem restrições no último dia 27. No recurso apresentado, o MPF disse ter identificado algumas omissões na decisão tomada pela Secretaria-Geral ao avaliar o mercado que seria afetado com a operação. Um dos pontos questionados é sobre o impacto da operação para a aviação regional, isto é, segmento inferior a 100 assentos. A partir de agora, o recurso vai ser distribuído a um relator, que vai emitir um despacho dizendo se recebe-o ou não. Se o colegiado decidir pela análise da operação, o relator vai reanalisar o caso, produzir o voto e levá-lo a julgamento. O papel do MP é esse mesmo? Eu não vejo o MPF nessa função. Existem algumas limitações e essa é uma atribuição do CAD, ele já analisou, já fez isso. Me parece que essas alegações não são fundamentadas em aspectos técnicos, mas sim uma suposta omissão. Isso atrapalha todo o sistema. Né? Isso já foi aprovado nos Estados Unidos, falta a Comissão Europeia, porque tem um claro interesse em relação ao Airbus, então isso tem sido demonstrado claramente. Eu não acho que existe fundamento. Se existe alguma nulidade, alguma questão de relevância, de ilegalidade, já deveria ser sido colocado antes. É o que nós estávamos conversando aqui, né? Porque justamente a questão onde ele diz que a omissão é justamente o ponto central da discussão. Então, certamente, não passou sem se discutir essa questão. Eu acho que no cenário mundial também, isso acaba sendo inevitável. A questão relativa a essas fusões, essas negociações, essas interações entre as empresas é fundamental. A Airbus fez o acerto com a
a empresa canadense, e aí a gente fica numa situação muito mais delicada, né, Bombardier? Pois é. E o general Walter Souza Braga Neto foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro como o novo ministro da Casa Civil. A posse está prevista para a próxima terça-feira, dia 18. Com isso, o Braga Neto deve pedir transferência para os quadros da reserva do Exército, o que deverá evitar questionamentos sobre o fato de ser militar da ativa no comando de uma pasta tradicionalmente ocupada por um civil. Segundo o comentarista político do Grupo Globo, Gerson Camarote, havia preocupação de alguns generais para não vincular o Exército com a política. Braga Neto é o atual chefe do Estado-Maior da instituição. O atual chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, assumirá o Ministério da Cidadania. E o Osmar Terra, que era da Cidadania, volta para a Câmara. Quer dizer, foi uma dancinha de cadeiras, né? Agora, há uma preocupação porque o núcleo duro do governo agora se fechou em torno de militares, né? São todos militares. Essa questão dele passar para a reserva é só para inglês ver, né? Porque ele é um militar até ontem, então não vai ser depois de amanhã que ele não vai ser militar, né? E tem uma disputa ainda entre o grupo do Olavo de Carvalho e toda a questão militar, e essa situação é interessante da gente analisar, ver qual vai ser o resultado disso, né? Porque realmente a gente sente um enfraquecimento do grupo, vamos dizer, de costumes, né? Que chamam, né? É isso aí. Exatamente. E os partidos políticos começaram a indicar representantes para a comissão mista especial que discutirá a reforma tributária. Os únicos nomes confirmados eram os do presidente, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. A indicação deve ser concluída por todos os partidos até o início da semana que vem, já que a reunião de instalação da comissão está prevista para a mesma semana. Prioridade do governo no Congresso Nacional para este ano, a discussão da reforma tributária ganhou força no ano passado, após a aprovação da reforma da Previdência. É preciso uma reforma tributária. Acho que sim, isso ninguém questiona, né? Essencial, isso há muito tempo né? É necessário. Agora, existe uma questão interessante que tem que ser colocada, que esse projeto, principalmente do Congresso, ele tem um período de transição de aproximadamente 10 anos, tem alguns casos que dizem que é 20. Então, para mudar o sistema, se nós levarmos 10 ou 20 anos, é muito tempo e não vai resolver. Então, acho que isso tem que ser abolido, tem que ser feito de uma maneira muito mais rápida e modificado o sistema. Tem que simplificar, reduzir, para facilitar tudo. O que eu acho sempre estranho é eles ficarem pensando nesses nomes no último dia, entendeu? Quer dizer, isso devia ser feito, já se sabe que vai ter uma reforma, vão iniciar as discussões. Eles demoram muito tempo para pensar quem é que vai representá-los. Ou então já está tudo certo e só fazem esse questionamento, né? Mas eu acho que isso tem que ser mais claro, mais transparente, mais rápido. Né? Acho que não tem que ficar essa discussão. É uma necessidade, o Brasil tem um custo muito alto, tem atraso tecnológico, tem atraso de todos os setores, baseados principalmente nesse aspecto. Não tem a menor dúvida. Eu dou o bom dia a você que nos acompanha ao vivo, claro, e a Eugênia Minecucci e ao Luiz Rosa, que nos dão aqui o bom dia, a toda a bancada também. Muito obrigado pela sua audiência. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou por cerca de 1 hora com o Papa Francisco, em audiência privada na residência Santa Marta, no Vaticano, acompanhado do ex-chanceler Celso Amorim e do fotógrafo oficial Ricardo Stilkert. Na saída, o petista disse ter conversado sobre desigualdade social, perda de direitos dos trabalhadores pelo mundo e da necessidade de mais empenho dos governantes na questão ambiental. Lula afirmou que a ganância é responsável pelo aumento da desigualdade social. Segundo o jornal O Globo,
Lula disse que não tratou de qualquer assunto relacionado a Jair Bolsonaro. Os dados atualizados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem informaram que o Brasil tem atualmente 6 pessoas suspeitas de ter o coronavírus. Apesar da queda no número de casos suspeitos, o Ministério evita considerar que o Brasil está livre de sofrer um surto. Em relação aos brasileiros que vieram de Wuhan, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse apenas que estão todos ótimos e super bem. E na manhã de hoje, as autoridades de saúde da China confirmaram 1.380 mortes causadas pelo coronavírus. O número de pessoas contaminadas ultrapassa 64 mil. Sério. Pois é, o dólar deu esse susto aí de ontem para hoje e a gente vai saber na nossa coluna especial sobre isso. Daí, o que acha e o que diz a especialista em investimentos Adriana Ritt na coluna Mais Economia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Nesta sexta-feira, vamos de boletim Mais Economia aí para vocês. Ontem, o dia foi mais tenso nos mercados devido aos números do coronavírus. Ibovespa encerrou o ciclo de 3 altas consecutivas e fechou em queda de 0,95%. Agora, um dos assuntos mais comentados no país não é Bolsa de Valores, mas o dólar alto. E essa é uma realidade, minha gente, que a cada dia mais mostra que veio para ficar. Ontem a moeda deu uma leve recuada e fechou em queda de 0,13 aos R$ 4,33. Mas apesar da intervenção do Banco Central, analistas de mercado não acreditam que a autoridade monetária tenha atuado no sentido de mudar o patamar da moeda americana. Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, não tem demonstrado grandes preocupações com a moeda alta. Em declarações ele disse: é melhor termos juros a 4 e câmbio a 4 do que câmbio a 1,80 e juros a 14% nas alturas. O modelo não é juro na lua e câmbio baixo, desindustrializando o Brasil. Mas, ao contrário, o novo normal é juro baixo e câmbio alto. No radar internacional, as autoridades de saúde da China revisaram o número total de mortos na epidemia de coronavírus para 1.380 e não os 1.483 divulgados. A China diz que essa diferença de 103 mortes foi devido a estatísticas duplicadas apenas na província de Hubei, onde está a cidade de Wuhan, considerado o epicentro aí da epidemia. Por conta desta revisão, o número de pessoas contaminadas na China continental é de 63.851 casos. Bom, os mercados amanhecem mais calmos nesta sexta-feira, internacional trabalhando aí na casa mais positiva, a China fechou no território positivo. Depois da tensão de ontem, esperamos que hoje o dia seja mais ameno também por aqui. Obrigada a todos, um ótimo final de semana para vocês e nos vemos a semana que vem aqui no Boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Obrigado, Adriana. Um ótimo final de semana a você também. E olha só, acabou de ser divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o famoso PIB, e aponta que a economia brasileira cresceu 0,89% em 2019. O indicador foi divulgado hoje pela instituição, tá ok? E a comissão do Senado aprova Nestor Forster para a embaixada nos Estados Unidos. A indicação pelo presidente Jair Bolsonaro veio após ele desistir de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o posto. A sabatina de Forster durou quase 3 horas. Ele foi questionado por 7 senadores sobre a política externa do atual governo. Forster afirmou não haver subserviência alguma do Brasil em relação aos Estados Unidos e disse que um alinhamento automático é algo impossível de se fazer. Sobre a questão imigratória, afirmou que o número de imigrantes ilegais cresceu 10 vezes no último ano,
mas disse se tratar de uma questão pontual e que as famílias ilegais são alvos de redes criminosas. A nomeação oficial passa agora pelo plenário do Senado. Satisfeitos com a indicação? Tinham alguma outra preferência? Não, né? Não, com relação à anterior, com certeza, então a gente não pode comparar. É muito melhor, deve ser seguida essa. A outra era inaceitável. Então empatamos. Empatamos todos. Nós vamos para um rápido comercial e lembro a vocês que lá no nosso terceiro bloco, já em nossos estúdios aqui, Juliano Baroni, diretor artístico do Núcleo Educato lá de São Francisco Xavier. Atividade cultural de primeira linha que a gente vai saber e você vai poder conversar também lá no terceiro bloco, tá bom? Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta sexta-feira. Lembrando que a sua participação é muito importante. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou que a Via Dutra terá pistas marginais em todo o trecho entre Caçapava e Jacareí, como reivindicavam prefeitos do Vale do Paraíba, incluindo o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos. Em encontro na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na manhã de ontem, Tarcísio disse que os pedidos feitos por São José serão contemplados no edital do novo contrato. A atual concessão vence em 2021. Veja a fala do ministro. Mas São José dos Campos está atendido, tá? Tudo que você colocou já está contemplado, já foi corrigido, as marginais completas, etc., atendido, resolvido. Então, São José dos Campos, retirar as marginais que estavam erradas, tudo resolvido. Pois é, no modelo de concessão apresentado em audiências públicas, a Dutra teria marginais entre Taubaté e São José dos Campos apenas em alguns trechos e também sem chegar a Jacareí. Atualmente, técnicos da Agência Nacional de Transporte Terrestre revisam as sugestões e pedidos de mudanças feitos durante as audiências públicas sobre a nova concessão da Dutra. Um documento final com todas as alterações deve ser divulgado nas próximas semanas. O governo prevê realizar o leilão da nova operação da rodovia no segundo semestre de 2020. Há polêmicas aqui também, né? Ainda é ótimo que tenha sido aceita todas essas propostas, mas ainda falta uma questão que são os 34% destinados a Rio Santos. Esta eu ainda não me convenci e acredito que não deva ser esse o caminho. Exatamente. É, porque desvirtua, né? Quer dizer, você tira um recurso gerado, né? Primeiro precisa ser feito aqui ainda tem muita coisa a ser arrumada, então isso tem que ser por outra destinação, uma outra forma de construir isso, principalmente nas interligações, né? Então acho que não tem razão levar um recurso daqui, muito embora seja a Dutra Rio-São Paulo, mas levar para Rio Santos... E foi um anúncio que não repercutiu bem na região, né? Não. Não repercutiu bem mesmo. Até pelo aspecto econômico do que eles vão fazer lá. Não tem a menor então dúvida. Não tem sentido. E o volume de arrecadação da própria rodovia que vai dar uma defasagem absurda, né? A vantagem é que tem acolheu isso, o pedágio deve reduzir em torno de 20%, então tem notícias boas fazendo coisas interessantes. Não tem dúvida. E após o Tribunal de Contas do Estado determinar a anulação do pregão que havia sido aberto pelo governo Felício Ramute para a compra de 12 VLPs, o veículo leve sobre pneus, para o projeto da linha verde, a gestão tucana abriu uma nova licitação para o mesmo objeto, dessa vez na modalidade concorrência. O erro na escolha da modalidade foi uma das irregularidades apontadas pelo órgão. A licitação segue nos mesmos moldes da anterior. A compra poderá custar até 35,4 milhões de reais e o prazo de entrega dos veículos será de 18 meses. Eu acho que a prefeitura também precisa tomar cuidado, né, com as coisas que ela apresenta, né? Porque às vezes tem firulas aí, não é isso? Sim. Firulas tem que ser claro e transparente desde o começo.
O que eu achei importante também nesse caso foi, uma vez decidido pelo Tribunal de Contas, ao invés de ficar discutindo isso, modifica, faz adequação e vai para frente. Mas a questão anterior, como não tenho conhecimento do processo todo, não posso falar, mas acho melhor já fazer uma vez só, menos trabalho, menos desperdício de tempo, né? Vou lembrar minha mãe aqui, se tivesse feito certo da primeira vez, já estaria pronto. Pronto, exatamente. Pois é. Novo pronto-socorro, aeroporto e anel viário são metas, diz Marcos Soliva, prefeito de Guaratinguetá. Ele está cheio de projetos para 2020 e os próximos anos também, e confirma que disputará a reeleição. Abre aspas, não largo o serviço pela metade, disse. Em entrevista ao O Vale, Soliva comentou as áreas de maior evolução, as dificuldades e futuros projetos de sua gestão. A entrevista completa você confere na edição de hoje do O Vale. Muito interessante você ler, vale a pena mesmo. E uma mulher de 30 anos morreu ontem em Taubaté com um diagnóstico de dengue. Essa foi a primeira morte pela doença neste ano. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, a vítima estava na unidade de pronto atendimento central e morava na região do Três Marias. Taubaté está sob risco de epidemia de dengue. De acordo com a Prefeitura, a rua e o quarteirão onde vivia a mulher foram nebulizados no dia 30 de janeiro. Abre aspas. Foram realizadas neste dia 21 nebulizações naquele quarteirão. Outros 12 imóveis estavam fechados e aconteceram mais 12 recusas à nebulização, disse a gestão em nota. Seríssimo isso que aconteceu, realizadas 21 nebulizações naquele quarteirão, outros 12 imóveis estavam fechados e aconteceram 12 recusas de nebulização. Talvez em função do número, do volume de notícias ligadas à saúde, no caso do Covid-19 ou o coronavírus novo aí, a gente tem esquecido de uma coisa próxima, muito próxima a nós todos. O volume de chuva, o calor, o abafamento que tem em tudo, a dengue está aí. Então nós precisamos ter cuidado. Toda vez a gente tem que lembrar a mesma coisa, toda vez a prefeitura tem que lembrar a mesma coisa. Você, cidadão, nós, cidadãos, é que temos a responsabilidade também de cuidar disso. Não sei o que os senhores acham, mas é uma coisa seríssima isso aí. Todo verão é a mesma coisa. E nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. Não tem a menor e é uma dúvida. Doença muito mais grave do que o coronavírus. Exatamente. Né? Então, o efeito dela é muito maior. Então a gente descuida, fica preocupado com a China e aqui a gente não faz o básico no quintal de casa. No quintal de casa. É muito triste. Atenção, atenção. Estamos falando de Taubaté, mas isso se aplica a todos os lugares. Muita atenção mesmo. Mas hoje é sexta-feira e sexta-feira vou conversar aqui com o pessoal da produção, preparados para já lançar. Sexta-feira é um dia especial porque as imagens vêm para o ar exatamente no... Foto da semana, Lucas Lacaz Ruiz. Senhores, aí nós tivemos aí ontem o Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região, que realizou uma ação bem interessante aí, que foi gás a preço justo. Nosso repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, claro, presente ali na venda aí de 200 botijões por R$40. Foi uma atividade aí já organizada pelos trabalhadores da Revap lá, do sindicato que faz parte da agenda de greve nacional petroleira que ocorre em todo o país desde o dia 1º aí. O objetivo da ação foi exatamente conscientizar a população sobre as consequências da atual política de preços praticada pelo governo e do plano de privatização da empresa que encarecem cada vez mais o gás de cozinha e os combustíveis. Fica o destaque, é claro que deve ter havido alguma confusão, porque todo mundo quer esse gás mais barato lá, mas fica o realce da coisa, que bacana essa forma de protestar também, né? O sindicato aí dos petroleiros vem, como disse o repórter, o jornalista Douglas Cruz ontem, e uma série
de confrontos, em protestos e tal, agora fez aí um protesto muito bacana que ajudou tanta gente e tenho certeza que teve até uma expressão muito maior em termos de protesto. Muito bacana, você acompanha as fotos aí do Lucas Lacaz Ruiz, bem legal. Com certeza é uma forma diferente do que botar pneu na Dutra, do que fazer tudo isso. Não é mesmo? Então, bem mais interessante. Mas tem que analisar a questão se os efeitos são esses ou não. Mas o importante é trazer de uma outra forma as discussões que estão sendo colocadas aí na pauta. Não tem a menor dúvida. E a gente tem por experiência que a truculência, seja qual for o protesto, acaba sempre com um resultado pífio frente ao que realmente se desejava. Parabéns aí pela atitude e vamos esperar, né, que tenham mais dessa daí, porque a R$40 realmente interessa a todo mundo. Não deu tempo, Zé, porque eu anunciei aqui e era a partir das 10 horas e tinha que pegar o voucher. Aí eu até recomendei a todos, olha, calma, vai com calma, mas só tem 200 vouchers. Não haveria tempo hábil para o deslocamento e entrar na fila do voucher. Eu só não concordo com a tese deles de que a política está levando a essa questão, mas é só deixar aqui. Exatamente. Mas vamos fazer força para que você consiga o próximo voucher. Próximo voucher. Agora, assim, mande aí, mande para a gente que a gente avisa rápido. Mas precisa ter tempo, era às 10 horas, não conseguia sair daqui. Mas valeu, parabéns a todos vocês. Rápido intervalo e na sequência o tempo, esportes e muito mais para você aí. Lembrando que daqui a pouco tem o Juliano Baroni, lá do Educato, conversando com a gente. Estou te esperando para essa entrevista, tá bom? Rápido intervalo e já voltamos. Duas esperanças se concretizam hoje, a chegada da sexta-feira e, claro, a volta do sol. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, poucas nuvens no céu para uma manhã que começou com céu de brigadeiro. Mas vamos saber, como eu sempre digo, se vai da praia no final de semana. E eu quero fazer aqui, nós conversávamos um pouco antes. Parabéns ao Caio Souza que falou que o sol voltaria na sexta-feira. Parabéns. Aí está, vamos saber como é que fica para o final de semana com ele que sabe tudo disso aí. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana termina com cara de verão aqui na nossa região. Finalmente o sol vai brilhar bastante por aqui, vamos ter calor hoje e há sim possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. Hoje, máxima prevista de 30 graus no Vale do Paraíba, 29 na capital, um pouco mais de nebulosidade no litoral, por lá máxima de 27, e na Serra da Mantiqueira, 25 graus de máxima a ser registrada no período da tarde. Como eu estava dizendo, vamos ficar atentos porque sim, no final da tarde, por conta do calor, podemos ter pancadas de chuva que, se ocorrerem, poderão ter intensidade aí moderada ou ocasionalmente forte. Essa boa notícia se estende ao final de semana. Tanto o sábado quanto o domingo serão dias típicos de verão, com sol, calor e essas possibilidades de pancadas no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. E mais uma vez, parabéns, a sua previsão foi legal e esperamos mesmo, tenho certeza que se ratifique para esse final de semana que vai ser bom. Porque, na verdade, como diziam os antigos, está todo mundo precisando quarar um pouco depois dessa chuva. Para os mais modernos, quarar é simplesmente ficar no sol, tá bom? E eu dou o bom dia a Bruna Santo Pietro. Bom dia, meninos. Muito obrigado pelos meninos. Nasceram flores em nossos egos. Desejando a todos aqui um ótimo final de semana. A você também, Bruna Santo Pietro. Ótimo dia e ótimo final de semana para você. Pois é, vamos de esportes. E o fim de semana, hein? O fim de semana será de muita emoção. Já classificado para a semifinal do Sul-Americano, o vôlei Taubaté perdeu para a UPCN da Argentina
por 3-1 e ficou com o segundo lugar do Grupo B, atrás dos argentinos. Agora, a equipe do técnico Renan vai disputar a semifinal do torneio contra os donos da casa, o Cruzeiro. A decisão acontece hoje às 21h30. Caso os taubateanos vençam o Cruzeiro, a equipe irá decidir a final no domingo contra o vencedor da outra semifinal, entre o UPCN da Argentina e Bolívar da Bolívia. Lembrando que todos os jogos da competição estão sendo disputados no ginásio do Riacho, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. E olha só, o Cruzeiro não ficou só no vôlei, não. No primeiro jogo disputado em casa pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o São José perdeu para o time mineiro por 3-0 na primeira rodada. As meninas da Águia já haviam perdido para o Internacional por 2-0 no Rio Grande do Sul. Em 2 jogos, a equipe comandada pelo técnico Adilson Galdino segue sem pontuar. O time da região volta a jogar no domingo, quando visita o Iranduba, do Amazonas, às 17 horas lá em Manaus. E o Burrão quer voltar a pedalar novamente. Pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, o Taubaté enfrenta no domingo o Atibaia, às 15 horas, no estádio Décio Vita, em Americana. Com uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, os taubateanos já chegaram a liderar a competição. Mas, por conta dos 2 últimos tropeços, a equipe caiu para a 4ª posição, com 11 pontos, 3 a menos que o líder Monte Azul. E saindo da região, saberemos neste fim de semana quem é o super campeão do Brasil. Flamengo, o grande campeão brasileiro de 2020, e Atlético Paranaense, o campeão da Copa do Brasil, disputam neste fim de semana quem leva o título da Supercopa Brasileira. O jogo será domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Boa sorte aí, jogão no final de semana aí. Finalmente chegou. Desde o começo dessa edição eu já vinha convidando-o a acompanhar essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Agradeço a presença conosco já aqui, Juliano Baroni, diretor artístico do Núcleo Educato. Rapidamente aqui, o Núcleo Educato foi criado em 2006 pelo pesquisador e arte educador Juliano Baroni para desenvolver pesquisas entrecruzando as diversas manifestações artísticas inerentes à cultura brasileira com suas possibilidades pedagógicas. Uma apresentação condigna sua aqui. Muito obrigado pela sua presença. E nós vamos falar a respeito do Educato também, mas dessas atividades que acontecerão aí em São Francisco Xavier, que vem se caracterizando por um polo muito interessante no que tange a arte e cultura aqui no Vale, né? Muito obrigado pela sua presença, Juliano. Maravilha, bom dia Zé, bom dia Glauco, bom dia a todos. Bom, é isso, então o Educato ele surgiu com essa ideia, né, da gente buscar dentro do teatro, da dança, da música, um lugar onde a gente conseguisse, ao mesmo tempo que a gente democratizasse o acesso à cultura, mas também fizesse um trabalho ligado a todas as idades, né? Não fazendo um trabalho cultural ou só para adulto, ou só para criança, ou só para jovem, mas criando projetos onde todos pudessem contemplar a arte por si só. Ele tem uma pegada também de formação, né? Sim. Quer dizer, hoje o público de espetáculos, existe um público dos espetáculos e existe um público que aprende sobre espetáculos. É isso? Exatamente. Dentro do núcleo, bom, eu venho também da pedagogia, né? Não sou da parte das artes. Então, sempre o meu foco é criar projetos onde, ao mesmo tempo que nós assistimos um espetáculo, um show de música, né, um espetáculo de dança, que haja algumas possibilidades pedagógicas. Então, desde a parte de cursos, oficinas, workshops, como por exemplo, a gente começou agora uma parceria junto com a Fundação,
Então, de levar... A Fundação Cultural daqui. De Cassiano Ricardo. Isso. De levar alguns artistas que vão apresentar na Mostra Colibri de Teatro, eles também oferecem oficinas gratuitas para todos. Então, a pessoa, além de assistir o espetáculo, pode também ter um curso com a pessoa e com a técnica que ele utiliza no seu espetáculo, né? Como é que o Educato aproveita a vocação de São Francisco Xavier pelo turismo, né? Uhum. Quer dizer, ele tem uma vocação natural ligada ao turismo. Como é que o Educato entrecruza essa vocação? Sim. Então, é muito engraçado assim, pensar nesse sentido, porque quando a Educato lá em São Francisco tem 1 ano e meio, né, na sede que acabou virando a sede da Educato, né? Nós tínhamos uma sede em São Paulo, a gente saiu de São Paulo para ir para São Francisco. Então, em São Paulo virou uma sede imaginária, né? Nós estamos, e onde é ela? Antigamente era na Paraíso e hoje nós estamos instalados dentro do Newton Travesso, que é uma oficina de atores, de formação de atores lá de São Paulo. Do Newton Travesso. Do Newton, que hoje em dia já não é mais. Hoje já são outros diretores, mas veio do Newton Travesso, né? Eu tenho uma parceria muito forte, a Educato também oferece algumas consultorias artísticas, né? E lá também eu sou coordenador pedagógico. E aí a gente fez uma parceria. Mas em São Francisco em si, a ideia, quando eu cheguei para buscar isso, todo mundo falava, é bom porque é uma cidade turística, você trabalha com teatro. Mas o meu foco não são só os turistas, na verdade, a minha ideia é que seja 10% turístico. O importante são os moradores, são as pessoas que estão na cidade, porque o teatro é uma área de continuidade, né? A gente constantemente faz teatro, constantemente assiste teatro e movimenta um polo, né? Que se torna mesmo um lugar de referência de espetáculos. Então, com isso, eu abri alguns cursos, que eu não sabia se ia ter público ou não. Hoje, e essa parceria com a Fundação Cassiano Ricardo acabou sendo muito interessante em termos de divulgação e de proliferação da informação de que existe lá, né? Sim, sim. Bem legal. E essas conversas entre todas as casas de cultura ou entidades culturais, porque muitas vezes a gente começa a perceber que está cada um no seu lugar, né? Uhum. E eu sempre acho que o teatro, a arte por si só, ela acontece pelo diálogo, né? Se não tem diálogo, na minha opinião, não tem arte. Porque a gente tem que dialogar com os artistas, tem que dialogar com a comunidade, tem que dialogar com os turistas, tem que dialogar com o mercado, tem que dialogar com o setor público, com o setor privado. Ou seja, são muitos diálogos para acontecer um único espetáculo, ou uma oficina, ou manter uma sede por si só, né? E então, agora pulando um pouco, assim, muito bacana isso que você fala um pouco dessa Mostra Colibri. Parece que já começou em janeiro, mas fevereiro parece que a coisa vai ser forte lá já está sendo e a coisa tem continuado. Fala um pouco pra gente aí, que trouxe o solo de comédia, como é que está sendo isso daí? Então, a Mostra Colibri foi um projeto de trazer para São Francisco Xavier diversos artistas de diversos estados ou até nacionalidades. A gente teve o caso do Clemente de Samba, que veio de Moçambique apresentar um espetáculo que ele estava num festival aqui no Brasil e acabou dando um pulo em São Francisco. Foi indicado por um amigo meu, que inaugurou, inclusive, com o espetáculo Cárcere, que é o Vinícius Piedade. Uhum. Esse espetáculo agora do Pedro Casale, que é o Precisamos Conversar, ele já é se eu não me engano, o 10º espetáculo já realizado nessa mostra. Esse ano a gente teve início com a Gigi Trujillo e o Álvaro Petersen, que foi um espetáculo baseado na Arca de Noé. Agora vem o Precisamos Conversar. Já em março nós temos o Corajosas, que é um espetáculo de teatro físico, sempre com essa ideia de... uma coisa interessante, que nessa mostra, agora a gente está com uma parceria também com os jovens de São Francisco. Então, uma das sessões sempre é realizado para o pessoal do ensino médio. Né? Isso é uma parceria que a gente está começando a fazer com a escola, né? Uhum. De São Francisco e com os jovens de São Francisco, que inclusive deu em uma oficina de teatro especificamente para esses jovens. Então eles fazem o teatro e também assistem os espetáculos mês a mês. E amanhã, às 8 horas da noite,
convido a todos e todas, quem quiser. Eu já ia falar aqui, porque eu falo, ó, tem programa para amanhã também aqui, já pertinho, mas fale aí, faça a sua propaganda aí, exatamente. Então, para quem quiser assistir, amanhã temos o Pedro Casale com o solo novo dele de stand-up. Ele veio com um solo ano passado, o Arenoso, e agora vem com um novo solo que é o Precisamos Conversar. É às 20 horas, lá no Núcleo do Cato. É R$25, é isso mesmo? Ingresso R$25. Qualquer coisa nós temos o Face, né, que dá para reservar por lá, que é o Núcleo Educato com THO. Núcleo Educato com THO. E no domingo temos o show da Gigi em homenagem a Carmen Miranda e também fazendo um pré-carnaval pra gente se divertir um pouco, né? Lógico, o Brasil pensa em carnaval no momento. Exato, né? Fevereiro é o mês do carnaval. Todo mundo. Agora é quanto falta? Semana que vem já é carnaval. Exato. Exatamente. Mas bem bacana, com relação ao Colibri aí, você comenta comigo que isso daí já está desde o começo e a perspectiva é que ele continue, ele seja perene lá em São Francisco, passe a fazer parte da agenda de São Francisco. Sim. Bacana, e trazendo sempre espetáculos. O foco é sempre artistas que trabalham com teatro, em todas as áreas, né? Então, por exemplo, Casale é stand-up, no próximo mês é teatro físico. O Clemente de Samba era narração de história. O Vinícius Piedade já tem um trabalho de autodireção, os solos dele que viajam o mundo inteiro. Nós tivemos um espetáculo aí mais dramático, que era o Pais e Filhos, com Evas Carreteiro e o Borenstein, o Roberto Borenstein. Então, assim, cada mês eu levo uma estética diferente de teatro, que é também para criar esses diálogos. A gente entendeu quais são as possibilidades do teatro, né? Agora, como é que se mantém boa pergunta. o Educato? Boa pergunta. Porque... Você fez um A, assim, que até doeu. Porque a pergunta? Se você depender da arrecadação da bilheteria, não sobrevive. Sim. Né? Como é que tem se mantido o Educato aí em São Francisco? Então, como o Educato, até a ideia de núcleo foi proposital quando eu escolhi o nome, né? Porque ele é um núcleo de vários artistas. Então o núcleo ele ocupa hoje vários espaços. Então ele está em algumas escolas de São Paulo, está em São Francisco. E é no conjunto da obra, digamos assim, que a Educato se sustenta. Temos alguns parceiros, né, de tanto comércio quanto pessoas físicas que acabam apoiando o projeto, e apoia não no sentido de captar o recurso para a Educato, mas ele mantém os projetos acontecendo. Então, precisamos de, sei lá, 10 alunos para abrir um curso. Então, às vezes, tem uma empresa que paga pelos 10 alunos. Entendi. Sabe, assim, Legal. É direto o investimento na formação ou no ingresso. Eu não concordo com muito outros tipos de... Pelo menos eu não gosto de trabalhar. Então, é sempre assim, o projeto é tal, ele custa tanto, aí a gente busca algum apoio para aquele projeto em si. Se a gente não consegue captar ou parceiros, a gente faz assim mesmo. E aí a gente... Aí é o ai dolorido. Aí né? é o ai dolorido. Aí tira dinheiro do bolso. Mas uma coisa muito legal que São Francisco, que a gente começou a criar, que eu achei muito legal, assim, muitos comércios e muitos parceiros estão olhando para o teatro como um lugar tanto de desenvolvimento pessoal das pessoas, como também de movimento cultural da cidade, que também gera outras coisas, como gera economia, gera movimento. Eu acho interessante porque São José é uma cidade do teatro, né? Quer dizer, com as experiências aí do festival, né, que a Fundação mantém há tantos anos e tal, todo esse caldo cultural é importante. Né? Sim, e assim, eu acho que assim, nos dias de hoje, quanto mais a gente tiver cultura... bom, eu faço teatro desde os 6 anos de idade. Eu só sei fazer isso na minha vida. E tudo que eu fiz fora disso foi para manter isso. Então, eu acho que o único... Eu tenho um horizonte muito forte de que a cultura, ela faz parte de uma tríade muito importante na formação. Para mim é a cultura, o esporte e a educação. Né?
essas 3 áreas assim são fundamentais para nós. Ninguém vive sem cultura. A gente pode falar que sim, ou eu já ouvi dizer piadas de mau gosto, né? Ah, mas cultura a gente não precisa de cultura. Mas quando você chega na sua casa, você assiste um filme, você ouve uma música, você tem um quadro na sua sala, você tem um livro de cabeceira. Você prepara uma receita. Exato, você... né, a gastronomia, a roupa que você utiliza, né, o desenho, isso é arte, isso é cultura, né, isso é estética. Então, o ser humano, por si só, é cultura. Né? E quanto mais a gente buscar unir né, o todo com essa ideia de cultura, eu acho que as pessoas vão ser mais felizes e a gente pode buscar um mundo melhor, né? Por esse lugar da arte. Porque é um lugar onde todos se encontram, onde não tem melhor ou pior, onde tem diálogo. Eu posso não gostar da sua peça, mas não necessariamente ela é ruim. Não tem a menor né? dúvida. É a estética do Zé que está me dialogando, que dialoga com a minha estética, e por aí a gente... Eu tenho uma frase muito legal que, se não me engano, é do Boal, agora eu não lembro. É, do Boal, que ele fala assim: todos nós somos teatro, mas alguns fazem teatro profissionalmente. Ou seja, essa ideia de que todos nós somos teatro... Não tem a menor dúvida. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo é um teatro. Não tem a menor dúvida. Eu não estou me comportando da mesma forma como me comporto daqui a pouco no café. Ou que se a gente fosse correr no parque... A gente está encenando. A gente tem um... A vida é uma encenação, ela né? tem uma teatralidade. Não tem a dúvida. Né? Eu não... a roupa que nós estamos vestindo hoje foi escolhida para estar aqui. Né? Eu não iria vir de bermuda ou de chinelo, por mais que eu adoraria também, mas eu falei, não, eu não sei como é que é. Falei, será que eu vou de calça? Mas aí eu falei assim, será que eu vou mais de social? Não, então eu vou botar uma jaqueta, porque eu também não conhecia aqui. Isso é teatro, é pensar quem que é o público. Não tem a menor dúvida. Né? Como é que eu me comunico? Isso é a beleza, porque é o tempo inteiro. Olha, eu tenho certeza que tudo isso, e deve ser muito interessante fazer essas oficinas com você lá e tal, porque você tem uma paixão e uma eloquência para falar do teatro, de arte e de cultura, que é muito, muito bacana mesmo. Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. Eu quero ratificar o convite para amanhã, programa ótimo, São Francisco Xavier, que vai estar mais fresquinho, porque o sol vai rachar hoje, né? Vai rachar hoje. Olha aí, Pedro Casale apresenta me corrija se eu estiver errado, o Precisamos Conversar. O solo acontece às 20 horas, valor R$ 25,00, e você pode procurar informações pelo Facebook Educato com TH no final. Exatamente. TH e O, não é só Educato sem o O, não. Educato com TH no final. E de manhã o Pedro Casale vai estar com a oficina gratuita na Casa de Cultura de São Francisco Xavier. Programão, das que legal. 11h30 às 13h30, com a oficina dele de frente para a lente. De frente para a lente. Que é uma ideia que ele usa a câmera como um lugar de gente se comunicar, como é que a gente perde a timidez. Que legal. E ele utiliza a câmera como uma ferramenta. A partir de que horas isso de manhã? Às 11h30. 11h30 da manhã. Dá para sair hoje, não esticar demais também, acordar um pouquinho mais cedo, tomar um café e subir para São Francisco. E é gratuita essa atividade. Essa palavra é maravilhosa. Eu vou até fazer aqui, abre aspas, de grátis, fecha aspas. Programão muito legal. Juliano Baroni, nós agradecemos demais a sua presença. Poxa, eu que agradeço. Com os profundos parabéns, porque a gente sabe que a sua batalha não é fácil mesmo, e já disponibilizamos, tendo a Mostra Colibri, o Projeto Colibri, todo o seu projeto, passa pra gente, a gente tem a agenda aí de final de semana. Quando você tiver, passe pra gente, teremos o maior prazer em anunciar e levar cada vez mais gente para isso, que vale sim muito a pena. Poxa, maravilha, obrigado. Eu espero vocês lá também um dia, se vocês quiserem. Com certeza. As aulas estão abertas e os espetáculos também. Talvez não tanto para as aulas, a gente pode até arriscar, mas com certeza passaremos por lá. Parabéns a todos vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Não esqueça do Facebook Educato com TH no final. Tá bom? E hoje é sexta-feira, essa sexta-feira maravilhosa, já demos aqui, até invadir um pouco a área da nossa querida Gabi Barreto, que traz para você, como toda sexta-feira, a agenda do final de semana.
A agenda da SP Rio Mais para este fim de semana traz as principais atrações do pré-carnaval da região. Em São José dos Campos, no sábado, tem agito carnavalesco com o bloco Lobatinho na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários. O Carnafolia chega neste sábado com um clima dos maiores carnavais do Brasil. Serão 10 horas de shows com Léo Santana, Wesley Safadão, DJ Pernambuco, O Bahia, Rapazola, Bloco do Caxambu e a eterna loira do Tchan, Sheila Mello. Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço. Essa troca com drogo, quem tá julgando essa lei do retorno? O grave bateu, rabeta no chão. Além do palco principal, haverá trio elétrico para animar o público. O evento será no mesmo local em que acontece o Vale Music Fest, no quilômetro 157 da rodovia Presidente Dutra. O fim de semana também promete ser agitado em Pindamonhangaba. De sexta a domingo, acontece o Festival das Marchinhas na Praça do Quartel, sempre às 7 da noite. No Estrela Esporte Clube, a animação fica por conta do bloco Socó da Madrugada, neste sábado, às 3 da tarde. E no distrito de Moreira César, o bloco do Barbosa desfila a partir das 4 horas da tarde, também no sábado. No domingo, tem o bloco Juca Teles e a banda Estrambelhados. A Fundação Cultural de Jacareí continua sua programação carnavalesca neste sábado com uma maratona infantil no Museu da Antropologia do Vale do Paraíba. Na programação estão oficinas de confecções de instrumentos sonoros como ganza e tambor oceânico e o bloco Curupira Pira Pira, com personagens folclóricos. O Macau Show Bar, em Jacareí, terá um grito de carnaval com MC Boy dos Charmes e MC Capela. O mundão girou, tu corre atrás agora. Corre mais rápido que eu tô a 200. 6602 cap, vou de rasante de atia. Se o papo é night, eu vou de Range Rover Black, que isso? A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Pois é, vocês sabem como é que foi essa semana, que foi água a semana inteira, então tivemos que recolher a Gabi para o estúdio, não pôde ficar lá naquela paisagem bacana ao ar livre, que a gente até brinca, que é o portal do final de semana. Parabéns, Gabi, muito obrigado, muitos toques, ótimo final de semana para você Tem muita também. Carnaval, hein? Muito Você já escolheu a sua fantasia? Todas, que vai, uma para cada É pirata? dia. Pirata também. Pirata são os clássicos. Pirata, árabe. Árabe. É um lençol. É um lençol, porque isso daí fica fácil. Um lençol, um barbante, aquela faixa usada do judô da infância. Então, poucas coisas. Aí a gente vai diminuindo a roupa. A última tem sempre um pijama de flanela. Que você vai, que já fica tudo cômodo. É pro último dia. Porque se chegar em casa já tá meio ruim, cai e dorme. Muito bem, então está tudo pronto. Técnicas. Kit Glauco. Kit Glauco para o Kit Fulião Glauco. Muito bom. Como se nós gostássemos. Já fomos bons nisso, né? Já. As suas fantasias todas prontas também? Sim. Sim, também? Sim. Não vou nem perguntar. Tá? Não. Juliano, vou passar para você também. Já está com as fantasias prontas também? Olha, estão quase. Eu fui chamado para... Não, então eu sei que vai ter um bloco novo aí. E aí eu falei que eu quero ir, eu dei ideia de a gente ir de frutas, né? Falei, bom, eu sou a banana. Porque já que eu sou pequenininho, dá pra botar, né? É simples. Tudo de amarelo. É simples. Umas pontinhas aqui, tá ótimo. Então, de banana estarei. Pois é. A sua tem fantasia preferida, Zé, não? Não, acho que eu vou de melancia, né? Vou de melancia. Vou de melancia. Eu vou de pirata, não tem jeito. Então pronto, somos a banana e a melancia do pirata. Exatamente. Já temos um trio. Exatamente. Senhores, muito obrigado. Hoje nós temos o prazer aqui de, ao final do programa, ter um dos entrevistados. Então, Zé Guilherme, muito obrigado pela participação. Um ótimo final de semana. Obrigado, até segunda. E Juliano Baroni, aqui oficialmente na nossa bancada para o final. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana e muito sucesso lá em São Francisco. Nós. Até mais, gente. Obrigado aí. Valeu pelo convite. Obrigadão. E a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas. Chegou a sexta-feira, chegou o sol. Um ótimo final de semana a você e até segunda-feira com mais um Abre Aspas. Até lá.